Olá! Você saberia me dizer em que polaridade energética está a nossa sociedade na atualidade? Você acha que a nossa sociedade está mais masculinizada ou mais feminilizada? E isso é o que a gente vai discutir hoje nesse vídeo, onde a gente vai falar do Yin e do Yang. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, esse canal onde a gente estuda espiritualidade, expansão de consciência, livros de espiritualidade e filosofias diversas. Então hoje a gente vai falar do Yin e do Yang. Esse símbolo que eu tentei desenhar aqui, ele vem da cultura chinesa, onde há um equilíbrio entre o polo positivo e o polo negativo, um equilíbrio entre o polo feminino, entre o polo masculino. Isso é o que significa essa simbologia. Também tem uma correlação para as pessoas que conhecem, né, as leis herméticas, as leis universais. Aqui no nosso canal a gente tem uma playlist do Kybalion e ele faz algumas adendos a esses equilíbrios, né? Por exemplo, a lei da correspondência, que está em cima é como que está embaixo, a lei da polaridade, positivo, negativo, outro equilíbrio, e também a lei do pêndulo, não é? De vai de um lado, mesma proporção, vai do outro lado, pêndulo, tudo no equilíbrio. Então, o universo, ele é equilibrado. E a mesma coisa é essa simbologia do Yin e do Yang. Ele tem essa harmonia no polo feminino, no polo masculino. Mas como eu tinha perguntado antes, em que polaridade ou em que energia está a sociedade hoje em dia? Você já parou para pensar sobre isso? Hoje em dia, a nossa sociedade ela está mais masculinizada. E o que, que significa estar na energia masculina? A energia masculina é aquela energia, às vezes, do fazer, aquela energia mais ativa, aquela energia do direcionamento, tá? Eu fiz várias anotações aqui também, vou lendo à medida que a gente vai conversando para não perder nenhum ponto, ok? Então, quando a gente fala isso, dessa energia mais masculinizada, essa energia mais do fazer, não significa que essa é a energia correta. Como a gente falou desde o princípio, Yin e Yang, ele é o quê? Ele é um equilíbrio, ok? Se eu, é um exemplo, né? Numa planta, quando a gente quer que uma árvore floresça, o que que eu faço? Eu vou plantar uma sementinha na terra, não é? Então, aquele ato de plantar, aquele ato de colocar a semente na terra é um ato da energia yang, da energia masculina. E aquele ato de receber aquele solo fértil que tem que estar preparado, né, com adubo, com cálcio, com água, sol também, né, que a gente precisa da energia solar para poder fertilizar aquela planta, ela dá da energia yin. Então tem que haver um equilíbrio entre o dar e o receber para que a gente consiga gerar bons frutos. Então, já a princípio a gente consegue identificar que não é uma polaridade que é mais importante que a outra, mas sim o equilíbrio entre as duas polaridades. E por que que eu trouxe esse vídeo? E esse vídeo é tão importante a gente entender os conceitos dele. Porque às vezes nós estamos na nossa polaridade contrária, né? E a gente se sente o quê? A gente se sente desequilibrado. E o desequilíbrio leva ao adoecimento, né? Eu sou uma pessoa que tem o background, médico background, então todo o nosso sistema, né, imunológico, nossa fisiologia, ela precisa ter um equilíbrio, ela parte do princípio de um balance. O nosso metabolismo ele leva ao equilíbrio para a gente poder estar sempre bem. Quando descompensa alguma coisa no nosso organismo, é quando começa a gerar as doenças. E é a mesma coisa nas nossas energias, não só nos nossos campos energéticos, mas também nas nossas polaridades energéticas. Elas precisam ter um equilíbrio, do contrário, vai haver o quê? Um
adoecimento. E daí eu coloquei o que é energia primária. A energia primária é a energia com a qual, no sexo que a gente nasceu. Nesse vídeo a gente não vai falar de sexualidade, né? Heterossexual, homossexual, não é o tema desse vídeo. O tema desse vídeo são as polaridades energéticas. Então, quando uma pessoa nasce do sexo feminino, a energia primária dessa pessoa, ela é feminina. Tá? E às vezes, obviamente, pelas necessidades, as vicissitudes da vida, a gente é levado a viver mais no polo oposto, mas não significa que a gente está na polaridade correta para o nosso equilíbrio energético. Tá? É disso que a gente vai falar aqui. Então, se eu nasci, né, da sexo feminino, a minha energia primária, ela é feminina, a minha energia secundária, ela é masculina. Muita gente tem a energia secundária muito forte, por exemplo, eu mesma sou uma pessoa que sempre tive a energia yang muito forte, muito do fazer, muito do ir para frente, muito da organização, do direcionamento. Tá? Então a gente precisa também ser consciente de que energia a gente está vivendo para a gente poder também conseguir equilibrar e descansar na nossa energia primária. Entendeu? Ficou claro tudo isso? Então, se eu sou do sexo masculino, a minha energia principal, ela é masculina, mas não significa que eu não vou ter a energia feminina comigo, já que a gente é o equilíbrio. E quando a gente vai na nossa essência, nem sexo existe, né? Exato, porque todos nós somos uma energia e essa energia ela é na sua essência, ela é neutra, tá? Mas quando a gente está falando das polaridades do terceiro mundo, né, da Matrix aqui, então a gente tem essas energias que a gente precisa entender para a gente poder conseguir também viver mais harmônico e descansar nessa energia. Então, falando isso, vamos falar de características das energias masculinas. Que características você pensa que uma pessoa que está na energia masculina, majoritariamente, teria? Então, eu anotei aqui. A energia masculina é a energia do direcionamento, da assertividade, daquele foco. Ela é uma energia de uma missão mais assertiva, ela tem uma energia mais tensa, não é? E a energia feminina, o que ela é? Ela tem uma energia mais do acolhimento, ela é mais da entrega, da leveza, da expansão, do relaxar, do amor também, não é? E quando a gente fala da energia, se a gente tem dúvida da energia feminina, a energia masculina, o que elas fazem, a gente às vezes pode até fazer uma analogia com os órgãos sexuais, né? Como é que é o órgão sexual masculino, não é? Ele é um órgão sexual mais ativo, ele está em funcionamento quando ele está mais ativo. E o órgão feminino, ele é o contrário, ele recebe, ele acolhe. Olha o útero da mulher, ele acolhe, é através do relaxamento. Então, essa é algumas das características das duas energias, né? E o que acontece? Se hoje em dia a nossa sociedade, ela está mais masculinizada, não é? Ela está mais agressiva de certa forma, porque essa energia yang, ela leva esse fogo, essa atividade, essa ação. O que a gente pode fazer para equilibrar? Porque o que a gente está dizendo através do yin e do yang, esse símbolo, e do que a gente está conversando desde o princípio do vídeo, é que a gente tem que buscar o equilíbrio. Então a gente precisa colocar mais o quê? Mais yin nessa sociedade, tá? Colocar mais yin através do quê? Como é que a gente coloca mais o yin na sociedade, né? Através do amor, através da doçura, através da leveza, através da arte,
através do receber, através do acolhimento. Então, quando a gente fala equilíbrio da sociedade, é uma responsabilidade, não só minha, mas uma responsabilidade, né, de todos nós. Quando eu começo a entender em que energia eu estou vibrando, quando eu começo a entender como que o meu lar está sendo orientado energeticamente, está sendo um lar mais orientado, porque com muita disciplina, excesso de é, ordem, não digo que não seja necessário, a gente está falando de equilíbrios aqui, não é equilíbrio na nossa vida, mas é excesso de disciplina, excesso de horários, excesso de crítica, excesso de, de, de ordem, mas no sentido de excesso de tudo no excesso, né? Que não é positivo. Mas eu também estou tentando trazer, mas eu tento trazer, eu vejo isso, eu reconheço isso no meu lar, e eu tento trazer acolhimento, amor, leveza, carinho, um bom ambiente, criatividade. Então eu vou para o equilíbrio, não é? Quando a gente diz que a Deus se expressa através da nossa criatividade, da mente criativa, né? Essa mente que gera através da criatividade, não da competição, né? Então, isso é uma energia também, Yin é uma energia mais leve, ok? Uma outra coisa que eu coloquei aqui também, né, é uma coisa importante para a gente fazer é para a gente não só avaliar o nosso comportamento, o nosso lar, para a gente poder é, colocar a energia contrária, porque às vezes também a gente pode estar no excesso da energia Yin, né? Que a energia Yin no excesso, o que que ela é muito passiva, ela só quer receber, ela só quer ficar é, tendo os benefícios, mas não vai para a luta, não vai para fora, não tem um foco, ou eu comecei um trabalho e não tive força para terminar, ou eu estou fazendo uma coisa e aquilo não está sendo frutífero, eu estou deixando aquilo estagnado. Então, às vezes, a gente tem um excesso da energia yin. Então, a gente precisa também identificar e colocar equilíbrio na polaridade contrária. Uma coisa que eu anotei aqui, tem vários ambientes onde a gente pode ver as nossas características. Às vezes, pela ah, fatores familiares, nós podemos ter tendência a ser mais yin ou yang. Eu, por exemplo, eu venho de uma família onde as mulheres sempre trabalharam. A minha avó era professora e também merendeira. Minha avó tinha 2 trabalhos no mesmo colégio. De manhã, ela ia primeiro, fazia alimentação para as crianças desse colégio e depois voltava para casa, preparava as minhas tias, trazia todo mundo para o colégio, depois ela ia, começava a dar aula. Então ela tinha 2 trabalhos, uma energia yang muito grande, trabalho muito grande. Então identificar esses padrões de comportamento, minha avó materna, é, comportamento da nossa família para saber o que a gente carrega também, né? Minha mãe, por consequência disso, também é uma pessoa que sempre trabalhou muito, né? Meu avô fez questão que ela estudasse, fizesse a faculdade, tivesse a independência dela, e tudo isso foi formando a parte da personalidade e, obviamente, que a gente carrega traços disso. Então, a gente identificar traços familiares, padrões familiares, para que a gente possa também saber de onde é que vem algumas características nossas. Uma coisa que, fazendo esse estudo, eu anotei e achei interessante, né? A cidade natal onde a gente nasce também traz características que podem afetar a maneira com que a gente se comporta. Eu, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade com a característica mais yin, porque é uma cidade de praia, é uma cidade onde as pessoas normalmente fazem bastante exercício físico, se encontram bastante, relaxam bastante, se divertem bastante, né? Tanto que fala, né, a cidade do carnaval é o Rio de Janeiro. As pessoas também trabalham muito por ser uma cidade grande, mas é uma cidade com praia, então tem essa energia de descanso. Então, às vezes, onde a gente vem,
também traz algumas características que vai afetar a nossa energia. E um outro exercício que eu penso passar, que poderiam fazer vocês também, pessoas que vocês admiram, né? Vamos pensar, eu admiro esse homem, eu admiro essa mulher, eu sigo esse homem, eu sigo essa mulher. Que características eu admiro nessa pessoa que eu sigo? Normalmente, essas características, as principais características que você admira nessa pessoa, as características principais da sua energia primária. Por exemplo, eu sou fã da ópera, sigo a ópera há muitos anos, né? E fazendo esse exercício, eu cheguei até a anotar, né, que características eu admiro da ópera. Eu admiro muito a característica dela, por exemplo, a capacidade dela de escuta, de acolhimento, a espiritualidade, a amorosidade, uma pessoa muito família, né? E já na energia Yang, ela é uma pessoa muito trabalhadora, ela é líder, ela tem voz. Então, a gente pode também ter ideias e traços da nossa personalidade também, porque obviamente tudo é um espelhamento, mas saber de que energia, né, é a principal na gente, às vezes também através da pessoa com que a gente admira. E por que a gente faz esse trabalho? Tudo isso é um processo de autoconhecimento. Quando a gente se conhece, quando a gente se analisa, a gente é capaz de quê? A gente é capaz de melhorar, a gente é capaz de expandir, a gente é capaz de trocar o que não está funcionando, não é? E também ficar feliz e ficar contente com o que sim está funcionando, porque o autoconhecimento, ele não é só para a gente corrigir, mas ele também é para a gente também se sentir feliz, para aumentar a nossa autoestima, para aumentar a nossa autoconfiança, né, para a gente se conhecer. É que quando uma pessoa, né, fala, o que aconteceu isso ou aquilo, ou você fala, eu sei, eu me conheço, eu sei como é que eu sou, né? E você está na sua essência. Porque a partir do momento que você se conhece, as coisas ao redor não te abalam da mesma forma, não é? Então você recebe tanto elogio como crítica de uma maneira completamente diferente quando você se conhece, né? Tem uma frase há muitos anos atrás e é uma frase muito interessante, dizia que elogios não me elevam, mas críticas também não me rebaixam. É uma frase que ela reverbera neutralidade. Não significa que a gente não precisa, né, de receber de outras pessoas que venham falar para a gente precisa sim melhorar, a gente precisa sim de críticas, mas aquela crítica em excesso, qualquer coisa que as pessoas falam para você, você já se sente mal, ou qualquer elogio que a pessoa te dá, você já se sente aquilo lá em cima, aquele ego exacerbado. Isso significa que você não está equilibrado na sua essência. Quando você sabe exatamente o que você é, a sua energia, o teu processo de autoconhecimento, você se torna uma pessoa mais equilibrada. Como diz a lei do ritmo, né? O pêndulo equilibrado, ele tem muito menos proporção de te fazer dano. Quando a pessoa está muito numa polaridade, né? O ego muito elevado, né? Ou muito na outra polaridade, com a autoestima muito baixa, o pêndulo te passa e te arrasta de uma maneira muito mais que vai te ferir muito mais. Então, o equilíbrio é o que a gente busca com o autoconhecimento, que é justo essa simbologia aqui do Yin e do Yang. A gente precisa do equilíbrio para a gente poder viver bem. E até porque no equilíbrio é que está a nossa essência. Tá? E, para finalizar, eu anotei aqui o que é o ego. O ego da gente, a gente busca equilibrar. Quando a gente tem o ego, né, o eu, ou a nossa essência equilibrada, é que eu sei no meu interior que eu não sou nem positivo nem negativo, eu não sou feminino nem masculino, porque a essência do Filho de Deus, ela é perfeita, ela é maravilhosa, e ela é neutra e ela é uma só. É a unicidade.
A unicidade com Deus, né? A unicidade com o absoluto, ele faz com que a gente não tenha, não é que não tenha filtro, a gente seja um espelho transparente, aonde a luz de Deus reflete diretamente através de mim, na minha essência, na minha vida. E essa luz de Deus, Deus não tem sexo, Deus não tem polaridade, Deus não tem defeito, Ele é perfeito na essência dele. Então, quanto menos ego eu tiver, quanto mais eu deixar a luz de Deus fluir através de mim, mais eu vou manifestar a imagem verdadeira, a minha essência de filho de Deus. Eu vou ver a essência de filho de Deus das outras pessoas também, na mesma proporção, e a gente vai viver de uma forma única, a gente vai viver a unicidade, viver como verdadeiros filhos de Deus, perfeitos e maravilhosos e expandidos como nós somos na nossa essência. E aí a gente vai descansar, descansar. O que é descansar? É ter paz, não é? A gente vai buscar a paz, a gente vai buscar o equilíbrio. E esse equilíbrio é a essência de todo ser humano. Viver feliz, viver harmônico e entendendo que a nossa essência principal de filhos de Deus perfeito e maravilhoso, ela é equilibrada, ela não tem ego e ela deixa Deus se manifestar nas nossas vidas. E é o equilíbrio das energias, é o equilíbrio da nossa essência, é o equilíbrio que vai levar o equilíbrio para a nossa vida, tá bom? Então, essa é a aula que eu queria compartilhar com vocês. Aprendi muito estudando, espero que tenha ajudado de alguma forma. Se ajudou, deixe seu like. Tchau!